Oi, gente! Essa é uma questãozinha de literatura sobre a obra de João Cabral de Melo Neto, que é um dos poetas mais importantes do Brasil. E ele está perguntando sobre a questão social relacionada à obra desse grande engenheiro poeta. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Qual desses versos de diferentes poemas dele tem uma pegada social, né? Bora lá, dar uma lida. A cana cortada é uma foice, cortada num ângulo agudo. Ganha o gume afiado da foice, que corta em foice um dar-se mútuo. Menino, o gume de uma cana cortou-me ao quase de cegar-me, ao quase de cegar-me. E uma cicatriz que não guardo sob dentro de mim, guarda-se. Vejam, esse trecho desse poema ele é muito forte, porque ele está falando das condições de trabalho das pessoas responsáveis pelo plantio e pela colheita da cana, né? Muito popularizada não, muito importante para a economia do Nordeste, que também João Cabral de Melo Neto fala muitas vezes sobre a pobreza e a parte social voltada para o Nordeste, né? Com as condições do nordestino, né? Não necessariamente só nordestinos, mas a obra dele é muito focada nessa parte. Enfim, a obra social. Prestem atenção, como esse é um trecho forte, que realmente fala de uma parte social que realmente traz uma parte social da poesia de João Cabral de Melo Neto. Dê uma olhada. Ele está falando sobre as condições de trabalho nos canaviais. Vejam, repare, ele não está falando que é um homem que está cortando, um homem que foi quase cegado pela cana-de-açúcar. É um menino, é uma criança. Uma criança foi quase cega pelo um pedaço de cana-de-açúcar. Foi um menino, não foi um homem. Vejam como é um trecho triste. Vejam como ele está dizendo que não ficou uma cicatriz à mostra, mas com a cicatriz dentro de você. A cicatriz de você estar nessas condições de trabalho desumanas, sendo uma criança ainda. Então, esse aqui com certeza é a nossa resposta. A gente tem que ver as outras alternativas, mas esse é um poema muito forte que fala sobre a condição social e econômica dos trabalhadores dos canaviais. Bora ler a letra B, para ver se a letra B também tem essa pegada, se teve algum erro e tal. Vamos ver. Formas primitivas fecham os olhos, escafandros ocultam luzes frias, invisíveis na superfície pálpebras não batem. Friorentos corremos ao sol gelado do teu país, de mina, onde guardas o alimento, a química, o enxofre da noite. Vejam, assim, alguém pode se confundir porque ele está falando da questão de alimento nesse verso, mas esse não é um trecho que tem uma pegada social. Ele está falando sobre formas primitivas, não está falando, não tem nenhuma crítica social, não tem nenhuma reflexão sobre a posição de ninguém na sociedade, sobre a posição do homem, do homem pobre, das crianças na sociedade. Esse é um poema que não tem pegada social de João Cabral de Melo Neto. Vejam como o tom dele é muito diferente desse tom aqui. Por mais que ele fale sobre frio, sol gelado, do teu país, onde guardas não só o alimento, mas o enxofre, não é uma questão social, certo? É muito diferente de um menino que quase perdeu a visão por conta da cana-de-açúcar, guardou uma mágoa disso. É completamente diferente. Vamos ver a letra C. No espaço jornal, a sombra come a laranja. A laranja se atira no rio. Não é o rio, é o mar, que transborda do meu olho. No espaço jornal, nascendo do relógio, vejo mãos, não palavras. Sonho alta, noite, a mulher. Tenho a mulher e o peixe. Olha, não se preocupem se vocês não entenderem a poesia de João Cabral de Melo Neto. É realmente uma poesia muito difícil, mas dá pra gente perceber que ele não está falando de nada social. Ele está falando... Está focando na sequência de acontecimentos e a interpretação dele relacionada a esses acontecimentos. Completamente diferente do que a gente viu aqui na letra A. Então, bora continuar. Letra D. Os sonhos cobrem-se de pó. Um último esforço de concentração morre no meu peito de homem enforcado. Tenho no meu quarto manequins corcundas, onde me reproduzo e me contemplo em silêncio. Por mais que a letra D fale da condição de um homem, a condição de um homem que talvez não tenha mais esperança, né? Aqui, o último esforço morre no meu peito, não está falando sobre a questão social desse homem. Ele não é um homem com problemas sociais, não é um homem que é retratado numa sociedade em que ele está com problemas. É um homem sem esperança, é um homem com vazio no peito, certo? Então não é uma parte da poesia social de João Cabral de Melo Neto. Então não pode ser letra D, certo? Vamos lá, letra E.
O mar soprava sinos, os sinos secavam as florestas, as flores eram cabeças de santos, minha memória cheia de palavras, meus pensamentos procurando fantasmas, meus pesadelos atrasados de muitas noites. Esses versos também são muito semelhantes aos da letra D. Eles vão falar da condição de uma pessoa em específico, né? A percepção dele da realidade dele é muito diferente, como a gente também viu na letra D, de falar sobre a posição de um homem numa sociedade injusta, de criticar a posição desse homem numa sociedade injusta, desse ser humano, como é o caso aqui da letra A, que o menino, como a gente já falou, tem toda a pegada da crítica, de tipo, da pobreza. Então, assim, é completamente diferente, o que leva a gente a ver que dentre todos esses cinco conjunto de versos da questão, o único que traz a parte social da poesia de João Cabral de Melo Neto é a letra A.